se os policiais estourar por ali pelo outro lado, vai pegar todo mundo. Vamos descer por aqui que a gente passa batido. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, a todos que estão ouvindo nesta noite, uma boa noite. E estamos aqui para poder contar um pouco do meu testemunho de vida. Me chamo Felipe, faço parte da websérie Além da Ilusão, a qual nós estamos gravando, faço o papel do evangelista Elias. E como nós apresentamos em alguns vídeos anteriores, o intuito dessa websérie era alcançar vidas, alcançar almas, despertar pessoas na ilusão que elas estão vivendo. Então eu venho contar um pouco do meu testemunho, que também passei por esse momento de ilusão, assim como alguém que está me ouvindo nesse exato momento, talvez está passando, está vivenciando esse momento de ilusão. Meus irmãos, eu por alguns anos atrás, vivi momentos de ilusão na minha vida. Momentos que aparentemente era bom, porque a própria Bíblia diz que existem caminhos que para o homem parece ser bom, mas no fim gera morte. Eram caminhos que pareciam ser bom, mas eram caminhos de ilusão. Há muito tempo atrás, Deus sempre teve um projeto na minha vida, assim como tem na tua, e Deus me chamava para esse projeto, para esse chamado que Ele tinha na minha vida. Mas nunca quis atender o chamado de Deus, nunca queria saber de Deus, assim como de repentemente alguém que está me ouvindo, porque os prazeres terrenos eram maiores no meu ponto de vista, e eu vivenciava isso, uma vida de ilusão, de drogas, de bebidas, baile funk, mulheres, e até mesmo por algum tempo me envolvi com o tráfico de drogas. Foi no caso quando Deus, só para explicar aqui, quando Deus ele tem um chamado na vida de alguém, até mesmo o diabo, ele pode ser usado por Deus como um instrumento para te despertar, porque assim aconteceu na minha vida, e aqui eu vou apresentar um pouco do meu testemunho. Uma certa feita, não vou citar nomes, para não expor a imagem de ninguém, uma mulher estava manifestada e ela falou para mim que se eu fizesse aquilo que eu estava pensando, eu não ia durar 2 anos na terra. Falou isso para mim e meu primo. E a gente se envolveu no tráfico de droga e a gente sabia que era acerca disso. Eu sabia que era acerca disso que ela estava falando, nos despertando. E eu cheguei até a brincar, debochar que, tipo assim, imagina entrar na boca de fumo hoje, amanhã de repentemente já tá morto, 1 dia, 2 dias na boca de fumo. E eu passei por uma experiência um pouco ruim, um pouco difícil, à beira da morte, se assim podemos dizer. Estávamos na boca de fumo, quando de repentemente a comunidade, os polícias entraram e a boca de fumo, os pessoais correram, os garotos correram e nós corremos para o outro lado, eu e meu primo. Eu falei para ele, não vamos correr para lá não, junto com ninguém não, porque se os policiais estourar por ali pelo outro lado, vai pegar todo mundo. Vamos descer por aqui que a gente passa batido. Já não tinha mais nada, o rádio não tinha mais nada, descemos. Quando a gente descemos, batemos de frente com os policiais. Aí começou o desenrolado, porque todos sabem, não precisamos aqui omitir nada, que o sistema muitas das vezes funciona dessa forma. Eles queriam dinheiro, desenrolado, e eu falando para eles que não tinha como, não tinha pouco tempo de boca de fumo, e tipo assim, não tinha como desenrolar para eles. Só que eu não apresentei para eles que eu tava na boca de fumo. Falei, não tava na boca de fumo. E eles querendo desenrolar, querendo dinheiro, até que o policial ele falou, vou te dar uma outra opção, ou você desenrola pro dinheiro vir pra gente, um conversando comigo e o outro conversando com meu primo, ou você desenrola pro dinheiro vir pra gente, ou você vai preso, ou eu vou te levar preso. Aí eu falei pra ele, não quero nenhuma das duas opções. Aí até que ele foi e falou pra mim, você conhece o Chão d'Água Mineral? Alguns devem conhecer, era conhecido como um lugar de desova. E ele falou pra mim, você conhece o Chão d'Água Mineral? Eu falei, conheço. Aí ele falou, então, puxou a touca ninja que estava no bolso dele e falou, vamos dar uma volta lá. Quando ele ia botar a touca ninja, ia me levar, ele desceu uma moradora, eu creio, enviada por Deus, e um livramento da parte de Deus para as nossas vidas, que acabou nos livrando da mão deles. E ali nós
acabamos não perdendo as nossas vidas, de repente poderia ser o nosso fim ali, mas Deus nos deu mais uma oportunidade. Só que o que aconteceu? É o que eu estou te dizendo, vivemos às vezes em uma vida de ilusão. O perigo está na nossa frente, tudo está na nossa frente, mas a gente não quer enxergar, porque a gente quer os prazeres da terra. Porque se eu te falar que os prazeres da terra são ruins, eu estaria mentindo. Eles são atraentes, eles trazem ilusão para as nossas vidas. Então, aquilo ali foi um livramento da parte de Deus. Só que eu não enxerguei, era mais ou menos Deus dizendo para mim, eu ainda tenho um projeto com você, eu ainda tenho algo para fazer na tua vida. Só que eu não atendi o chamado de Deus, eu não atendi o que Deus tinha para mim ali naquele momento. Foi um susto, foi, mas depois que passou, eu voltei a viver minha vida. Voltei para os baile funk, voltei a fazer o que eu fazia, e atraído pela adrenalina, pela fama, atraído pelas mulheres, e fui levando a minha vida nas drogas, nas bebidas, e fazendo o que era mal diante dos olhos de Deus, e achando que estava bom do jeito que estava. Até que eu ia para os baile funk e chegava momentos que eu parava e pensava, tem um vazio dentro de mim, ainda falta algo dentro de mim, porque as drogas não preenchiam, a bebida não preenchia, a fama, o estar ali com todo mundo do seu lado, parecia que ao mesmo tempo você não tinha ninguém, um vazio predominava, e eu falava, ainda falta algo. Ainda falta algo que a bebida não está preenchendo, ainda falta algo que as drogas não estão preenchendo. E eu não sabia o que faltava. Falava, ainda falta algo, mas não sabia o que faltava. Continuei levando a minha vida, até que eu comecei Deus começou, eu creio que o próprio Deus, Ele começou a me incomodar de uma certa forma, porque eu fui botar um copo de bebida na boca, e eu vomitei, mas vomitei muito mesmo. E eu falei, rapaz, não tô entendendo, acostumado a estar bebendo e tal, mas não tô entendendo o que tá acontecendo. Ia pros baile funk, alguém tava fumando maconha do meu lado, e o cheiro me incomodando, começava a passar mal também, me sentindo mal. Eu falava, não sei o que tá acontecendo, eu creio que era um despertamento da parte de Deus. Só que mesmo assim eu não queria abrir os meus olhos, e eu sabia que estava faltando algo dentro de mim. Eu falava, falta algo, como eu te disse, que a droga não preenchia, a bebida não preenchia, a diversão que eu tinha no mundo não preenchia. Eu falava, ainda tem um vazio dentro de mim, eu não sei o que é. Até o dia que eu comecei a entender, eu comecei a olhar e analisar, e eu comecei a pensar comigo, tá faltando algo dentro de mim. E comecei a reconhecer que o vazio que estava dentro de mim era do tamanho de Deus, era do tamanho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse vazio foi preenchido só quando eu conheci a Cristo. Só que antes de eu conhecer a Cristo, Deus me deu um sonho de despertamento. Deus me deu um sonho de despertamento, porque mesmo eu sabendo que faltava algo, eu ainda queria continuar levando a minha vida como eu queria, porque eu não queria abrir mão. Eu não queria abrir mão das diversões, eu não queria abrir mão das bebidas, da fama, não queria abrir mão de nada. E até o dia que Deus me deu um sonho de despertamento. E nesse sonho de despertamento, eu estou resumindo um testemunho aqui para vocês poderem entender, tentando ser breve, mas esse sonho de despertamento foi algo que marcou a minha vida até hoje. Porque nesse sonho tem um rapaz, também não vou citar o nome, mas ele apareceu para mim em sonho, e esse rapaz já morreu já faz tempo. E quando ele apareceu para mim em sonho, ele já estava morto, e não estava pensando em nada, mas ele apareceu para mim em sonho. E no sonho eu estava no pé do morro, e ele falava assim para mim, rapaz, eu queria muito ver minha filha. Aí eu falava assim para ele, rapaz, vai lá ver sua filha, ela tá lá em cima, lá na casa dela. Aí ele falava assim, não posso. Aí eu falava, o outro rapaz morreu. Eu falava o nome do outro rapaz. Aí ele falava, eu sei que ele morreu. Aí eu falava, mas vai lá ver tua filha. Ele falava, não posso mais ir ver ela. Eu falei, pode sim, vai lá, rapaz. Ele falou, não posso, porque eu morri já faz tempo. Eu falava, vai lá dar um abraço nela, rapaz. Ele falava, não posso dar um abraço nela, eu queria muito abraçar minha filha.
Eu queria muito abraçar ela, mas eu não posso, porque eu já morri faz tempo. Eu falava para ele, então, rapaz, vai para Deus, pede perdão a Ele. Aí ele falava assim para mim, eu não posso, porque Deus já me rejeitou. Eu falava, como que Deus te rejeitou? Vai, pede perdão a Ele que Ele vai te aceitar. Ele falava, não, Deus me rejeitou, Ele não vai me aceitar por causa do que eu fiz aqui na terra. Aí ele falava assim para mim já não tem mais jeito. E ele botava o dedo na minha cara com uma voz de autoridade e falava que... Ele falava, para mim não tem mais jeito. Botava o dedo na minha cara com a voz de autoridade dizendo que para mim ainda havia esperança. Ele falou, para você ainda tem jeito, mas se conserta enquanto é tempo, para não acontecer com você o que aconteceu comigo. E eu acordei assustado ali, um sonho de despertamento da parte de Deus. E ali eu comecei a pensar. E eu falava, rapaz, ainda falta algo. E comecei a entender que faltava Deus na minha vida. Eu comecei a entender que eu precisava de Deus. Mais do que tudo, eu precisava de Deus. E eu falei, vou para Cristo. Só que o diabo, ele tenta te iludir, nos iludir de todas as formas. E para a gente não ir para Cristo, para a gente não chegar até Cristo. Por que ele faz isso? Porque ele quer te tirar do propósito, do chamado que Cristo tem para você, da salvação que Cristo tem para te oferecer. Então, da mesma forma que eu reconhecia que eu precisava de Cristo, que eu comecei a entender, o vazio que está dentro de mim é o Cristo que eu preciso, é Deus que eu preciso para preencher esse vazio. Só que aí o diabo, ele começou a me iludir de uma outra forma. E como? Ele começou a tentar me prender nas minhas próprias fraquezas. Por quê? Porque eu comecei a pensar assim, eu vou para Cristo, mas o dia que eu for para Cristo, eu quero ir para Cristo para permanecer. Eu não quero ir, depois voltar, depois sair, eu quero ir para permanecer. Só que nisso o diabo começou a trabalhar, porque eu comecei a pensar comigo, assim como você que está me assistindo nesse exato momento, deve pensar que para você tem que se libertar primeiro para depois ir para Cristo. Assim era meu pensamento. Falei, vou largar as práticas, vou largar tudo que eu estou fazendo, depois eu vou para Cristo. Só que eu tentei a primeira vez, falei, vou largar tudo, depois eu vou para Cristo. Tentei, uma semana depois voltei a praticar tudo de novo. A segunda vez, a mesma coisa, falei, vou tentar, porque eu quero ir para Cristo, eu preciso de Cristo. Só que aí a segunda vez eu tentei novamente, só que voltei às práticas novamente. Tentei pela terceira vez, voltei às mesmas práticas. Até que o dia que eu falei, vou para Cristo, e resolvi entregar a minha vida para Cristo. E quando eu entreguei minha vida para Cristo, aquilo que eu não tinha força para poder largar para vir para Ele me deu força para largar, para viver o propósito dele na terra. Assim é você, que de repente nesse exato momento está me ouvindo, e de repente passou por uma história parecida, ou de repente está dizendo, eu preciso ir para Cristo, mas eu preciso largar o que eu estou vivendo. Não, vem para Cristo primeiro, porque Deus te ajuda a largar. Em Cristo somos mais que vencedores. Irmãos, aí eu comecei a ir à igreja, visitar a igreja, e eu comecei, minha esposa me chamava para ir ao culto, porque ela visitava também, e a gente ia às vezes e tal, e sendo que um dia ela chegou em casa me pedindo um dinheiro para poder ajudar na compra do ventilador, e aí especificou o valor que era, não era um valor muito alto, não vou citar aqui, mas não era valor alto, era um valor baixo. Só que eu falei, nossa, que igreja é essa? Não entendia de nada. Eu falei, que igreja é essa? Estipulando valor, pedindo valor, não sei o quê, ainda mais que o pastor é jovem, os irmãos que congregavam lá, alguns eram jovens, e eu comecei a achar, acostumado a ver igrejas com pessoas de mais idade. Eu falei, rapaz, esses caras estão abrindo igreja para ganhar dinheiro, para ganhar um monte de coisa. Eu falei, vou lá. Aí fui lá, mas fui lá não com o intuito agora de querer a Cristo, mas fui lá no intuito de arrumar uma confusão com eles. Fui lá no intuito de poder fazer algo com eles. Só que quando eu cheguei lá, Cristo, ele mudou totalmente o quadro, porque eu fui numa intenção, só que os propósitos de Deus são maiores que os nossos. O propósito de Deus é maior que o meu, é maior que o seu que está me assistindo nesse exato momento.
Porque a Bíblia diz que o homem faz planos, mas o dia do amanhã pertence a Deus. Então eu planejei algo, eu falei, vou chegar lá, vai ser dessa forma, desse jeito, até que na verdade isso foi um impulso para me poder aceitar Cristo. Isso foi um impulso para me poder ir para Cristo. Porque até na verdade, aqui para todos que estão me ouvindo, de repente tem pessoas que já passaram por isso, parece ser algo simples, mas para algumas pessoas é difícil. Eu tinha na verdade vergonha de ir lá na frente confessar a Cristo. Eu sentado, eu queria Cristo, meu coração estava dizendo, eu preciso de Cristo, eu quero Cristo. Só que a Bíblia diz que temos que confessar Ele diante dos homens. Então eu sentado lá dizendo, eu quero Cristo, eu preciso ir para Cristo, só que eu travado, tipo assim, eu vou lá na frente, todo mundo me olhando, eu não vou, e até o dia que eu vi o pastor conversando com o irmão, falei, esse cara tá falando de mim, não sei o que nunca só vem aqui, nunca aceita Jesus, só que na verdade não era nada disso, e isso foi um impulso para mim até Cristo. Porque na verdade eu queria, só que eu não conseguia sair do lugar, eu estava preso, aprisionado ali pela minha própria mente, minha consciência, as acusações, e a mente embaraçada, dizendo eu preciso de Cristo, mas eu não vou lá porque as pessoas estão me olhando, e muita gente, aí a timidez tomando conta, e eu falei, não vai dar, não vou conseguir, até o dia que Deus proporcionou uma situação, e a situação foi essa, eu falei, rapaz, esse cara tá falando de mim, e consegui nessa situação ir para poder aceitar Cristo, e foi um impulso que Cristo me deu, me ajudou, e hoje graças a Deus tem dado graça para estar na presença dele, e assim de repentemente, como alguém que está me ouvindo nesse exato momento, que pensa que as igrejas tenham de repente a mesma visão que eu tive no passado, que só querem dinheiro, que os pastores só querem se aproveitar, de repente tem uma visão que eu não preciso ir lá na frente confessar a Cristo. Irmão, não se deixe iludir, não se deixe a sua mente aprisionada, mas dê um passo para Cristo, porque as demais coisas Ele te ajudam. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Deus tem nos ajudado, nos dado graça até hoje para viver a vontade e o propósito. Meu nome é Felipe e Jesus transformou a minha vida.